Como se um Siren Head não fosse o suficiente para fazer um belo estrago numa cidade, por exemplo. Vocês estão ligados que tem algumas variantes dele, né? Tipo mutações dessa criatura, que vão desde uma criatura com várias cabeças de sirene em uma só, até uma criatura gigante que devora Siren Heads da sua própria espécie. Eu acho meio difícil o pessoal aqui não conhecer o Siren Head, mas por via das dúvidas eu vou dar um pequeno resumo de um Siren Head comum, aquela espécie mais conhecida e que serviu de base para as variantes que iriam vir a seguir. O Siren Head é uma criatura humanoide, esquelética e muito alta, coisa de 12 metros dessa espécie comum. A pele dele é ressecada e mumificada, com uma cor que lembra metal enferrujado ou uma casca de árvore. E é exatamente isso que ajuda ele a se misturar com o ambiente, já que ele ataca nas cidades também, sendo confundido com postes, mas principalmente nas florestas. E é bem fácil confundir ele com uma árvore. Mas o principal é a cabeça dele, ou melhor, a falta de uma, que foi substituída por duas sirenes grudadas no pescoço. E de lá saem vários tipos de som que ele usa para atrair suas presas, imitando até mesmo as vozes das pessoas conhecidas e sons de animais, ou vozes das vítimas que ele já fez antes. Para quem quiser saber mais detalhes, eu vou estar deixando alguns vídeos no card para quem não conhece ele, mas o básico é esse. E como eu disse, essa é uma forma base, então a gente vai ver algumas das variantes dele e ver como a Fundação SCP lidaria com cada uma delas. Para começar bem, eu vou mostrar um dos mais perigosos, que é o Multi-Siren. E como o próprio nome diz, ele é uma evolução do Siren Head, com várias e várias cabeças. E começando pela altura, ele tem mais que o dobro de um Siren Head comum, que mede 12 metros. O Multi-Siren tem praticamente 33 metros de altura. E como se um Siren Head não fosse o suficiente para causar o caos, existe esse aqui, que vale literalmente por vários em um só. Cada sirene pode fazer uma voz diferente da outra. Isso significa que eles podem fingir uma conversa de várias pessoas. E uma vítima que encontra essa coisa pela primeira vez pode facilmente acreditar que tem um grupo de pessoas conversando em algum lugar, dentro de uma floresta ou em uma cidade. Ele faz com que a vítima também ouça todas as vozes que ela já ouviu na vida toda de uma vez só. E dessa forma, faz com que ela fique completamente maluca da cabeça e caia na armadilha dele. E diferente de um Siren Head comum, que parece caçar por algum tipo de necessidade, o Multi-Siren caça e brinca com as presas por puro prazer. Ele se diverte fazendo isso com elas. Fora que ele tem o costume de caçar à noite porque o corpo dele é tão escuro, mas tão escuro que nem mesmo a luz consegue ser refletida nele. Então, ele fica invisível no ambiente, podendo devorar cada humano que passar por ali. Como deu pra perceber, ele é bem sádico e gosta de brincar antes de acabar de vez com a caça dele. Ele pode ser cruel ao ponto de controlar outras criaturas pra atacar a pessoa. Um poder bem parecido com a Great Mother Megaphone. E se você der o azar de não ir dessa pra melhor, tem uma chance bem pequena que ele te transforme em um Siren Head e sofra por anos, até que alguém dê um fim em você. E quando ele se cansa de brincar, ele não precisa nem se mover e partir pra cima de um humano. Como ele tem várias sirenes, ele pode soltar um som altíssimo de cada uma delas ao mesmo tempo e explodir a cabeça do azarado que tá perto dele. E dizem que essa criatura tem a capacidade de acabar com a própria humanidade para que ela possa sobreviver por décadas. A partir de agora deu pra entender que nem mesmo os Siren Heads que a gente conhecia são o topo da cadeia alimentar, porque vocês viram que tem algo mais forte do que eles. Mas se você é mais antigo aqui no canal e quando o assunto é subir na cadeia alimentar, vocês devem ter visto eu falando do gigante Megahorn, o destruidor de Siren Heads, e que pode ser até 5 vezes maior do que um. Ele é uma das variantes mais perigosas e que tem um potencial enorme para ficar cada vez mais perigoso, porque ele é uma mutação de um Siren Head comum que cometeu canibalismo. Isso mesmo, essa coisa aqui começou a devorar sua própria espécie, o que deixa tudo ainda mais perigoso, porque quanto mais ele come, mais poder ele absorve, como tamanho, peso e inteligência, além do megafone dele ficar ainda mais potente. Mas não se engane, não é porque ele come Siren Heads que ele vai ignorar outros animais e humanos, muito pelo contrário, qualquer coisa que estiver viva, ele vai comer. Não importa o que seja, mas cá entre nós, se ele comer Siren Head seria pior ainda, porque quanto mais ele come, mais poderoso ele fica. Antes do Megahorn, o Siren Head parecia ser o topo do terror, mas depois de colocar uma criatura maior, mais poderosa e que se alimenta da sua própria espécie, acaba criando uma cadeia alimentar de monstros e que de tanto comer os seus semelhantes, ele tá gigante e precisou criar vários braços em si para conseguir sustentar o próprio corpo, para conseguir andar, parecendo muito com uma aranha. Tanto que muitos que tiveram o azar de encontrar ele acharam que ele era um tipo de aranha gigante. O Blood Siren é outra versão monstruosa do Siren Head, e na aparência ele se parece bastante com o original, mas com a diferença chocante e grotesca. Ele tem mais estruturas que parecem veias pulsando do que ossos, e sangue escorre do seu corpo a todo momento. Isso acontece porque ao longo dos anos o corpo dele sofreu uma mutação e se adaptou a isso com a sua dieta brutal dele. Essa espécie era mais cruel do que os outros. Ele nem sequer comia suas vítimas. Ele acabava com elas por puro prazer, igual o Multi-Siren faz. E ao invés de devorá-las, ele bebia o sangue delas até secar, até o ponto dele não aguentar mais
e as veias explodirem de tão cheio que ele tava, e por isso o corpo dele tá com líquido vermelho escorrendo em todas as partes. A altura do Blood Siren Head pode variar, mas ele não deixa de ser muito maior do que um Siren Head comum de 12 metros. Ele geralmente tem até 30 metros quando tá sentado e 50 metros quando ele tá de pé. E apesar da sua força e do objetivo cruel, o Blood Siren tem um ponto fraco que é quase irônico. Quando ele perde muito sangue, ele desaparece de repente, e ele só consegue, obviamente, repor o seu sangue caçando novas presas. E se ele não conseguir esse alimento, ele morre de fome. Mas nem todos os pesadelos vêm da floresta ou das cidades. Alguns vêm do gelo, e estavam aprisionados por séculos esperando o momento de serem libertados. Esse é o caso do Ice Siren Head, mais uma mutação do Siren Head comum que ao longo dos anos evoluiu nos lugares mais gelados do planeta. É como se a Terra fosse habitada desde o começo por vários Siren Heads comuns, e que ao longo de mais de 44 mil anos evoluíram e ganharam características dependendo do lugar onde eles viviam e das condições de vida de cada um. O caso do Ice Siren Head foi uma criatura que teve que se adaptar ao frio. A sua pele ficou com uma camada grossa de pele endurecida por conta do gelo e com o corpo todo azulado ou pálido. Ele é menor do que um Siren Head comum, medindo mais ou menos 9 metros, e não tem pés ou mãos. E se eu colocar alguma imagem que ele aparece com mãos, é meramente ilustrativo, porque ele não tem. E no lugar dele são uma espécie de cascos que ele usa para caminhar na neve e no gelo. Mas não dá para se enganar e menosprezar o Ice Siren Head por ele ser menor que os outros e não ter mãos, porque para compensar essa desvantagem que ele tem, as sirenes dele são muito mais aprimoradas do que os outros, fazendo uma atacar a outra até que ambas fossem dessa para melhor. E assim ele age igual um parasita. Ele não precisa nem fazer o trabalho sujo, ele só precisa aparecer depois e devorar suas vítimas sem esforço algum. E igual o Siren Head normal, ele reproduz sons para atrair suas vítimas, mas os sons desse caso são adaptados para o ambiente, como por exemplo imitar sons de tempestade de neve ou gritos de animais ou pessoas precisando de ajuda. Depois disso você já deve ter uma ideia das mutações que seriam mais fáceis de a Fundação conter ou destruir, e as duas principais e mais fáceis são obviamente o Blood e o Ice Siren Head. No caso do Ice Siren Head, pelo próprio nome dele, ele tem uma fraqueza bem clara, que é o calor. Se conseguissem jogar ele numa cela, trancando ele lá dentro e mantendo ela aquecida, ele ficaria cada vez mais fraco, não conseguindo se mexer ou usar suas habilidades. Caso ele fugisse também, seria bem fácil. A Fundação poderia usar granadas de fogo ou lança-chamas potentes para derreter e desintegrar o seu corpo por completo. Já o Blood Siren Head, eu meio que disse a fraqueza dele antes, porque o corpo dele é muito mais frágil comparado com o dos outros por causa da sua dieta. Como ele só se alimenta de sangue, o corpo dele é feito basicamente de pele e veias. Então se a Fundação usasse armas potentes como escopetas ou lâminas para perfurar o corpo dele, isso causaria uma hemorragia e ele perderia sangue rapidamente, sendo rápido o suficiente para ele não aguentar e se desintegrar. Já se a Fundação quisesse ser bem mais cruel com ele e acabar lentamente com a criatura, eles colocariam ele numa cela lacrada, fazendo com que ele não pudesse caçar. E por causa do tamanho e do peso da criatura, ele precisava de vários litros de sangue para sobreviver. E nessa situação ele não conseguiria sequer se regenerar e morreria de fome. O Mega Hurny dependeria do quão poderoso ele estaria e do quanto de Siren Heads ele já comeu, porque quanto mais ele come, maior e mais forte ele fica. Mas mesmo assim, ele é uma das mutações mais pesadas e por causa do seu peso, ele é bem lento. Fora que por si só ele já é covarde. Sempre que ele se sente em perigo, ele foge e aparece só pra comer o que sobrou. O esquema seria a Fundação isolar tanto os animais e humanos pra longe dele, atirando explosivo nos braços que sustentam ele, fazendo com que a movimentação dele, que já era ruim por causa do peso, fique ainda pior. Daí eles conseguiriam conter a criatura, mas claro, usando uma força-tarefa especializada para esse tipo de criatura, por causa da sua sirene muito, mas muito potente. Daí ele poderia ser levado para um lugar subterrâneo, como uma ilha isolada, por exemplo, com o foco em deixar ele sem alimento por muito tempo, até que ele não suporte mais a fraqueza. A Fundação não poderia de jeito nenhum deixar ele continuar comendo Siren Heads, principalmente, porque se isso acontecesse, ele poderia ficar tão forte que devoraria tudo que existe na Terra, sejam animais, humanos, Siren Heads e a própria Great Mother Megafauna. Por último, a Fundação tentaria conter, ou de preferência destruir o Multi-Siren Head, que como vocês já sabem, prefere caçar à noite porque o seu corpo é feito de uma matéria tão negra que a luz não consegue ser refletida, o que torna ele invisível na escuridão. Mas vocês acham mesmo que isso seria um problema? Olha o tanto de coisa que a Fundação SCP já teve que conter. Como no caso do Mega Hurny, a Fundação usaria força-tarefas especializadas em anomalias sonoras, usando o equipamento certo
certos para evitar que as cabeças dos soldados não sejam explodidas por causa do som absurdo que sai das sirenes ao mesmo tempo. Como vocês sabem, ele pode simular um grupo de pessoas conversando para atrair suas vítimas. E se o grupo que estivesse caçando a criatura numa rua isolada e escura ouvisse isso, já poderia ser um grande sinal que a criatura estivesse por perto. Assim que eles chegassem perto da criatura, ela iria finalmente se revelar para poder atacar. E é aí que eles usariam todo o poder de fogo que eles tivessem, até que deixassem o Multi-Siren Head vulnerável e pudessem capturá-lo, levando ele para bem longe, criando uma seda especial para aguentar o barulho das suas sirenes e, claro, sem que ele possa se alimentar para ficar cada vez mais fraco. Se isso não fosse suficiente, a Fundação tem uma lista gigante de SCPs para colocar contra o Multi-Siren. Imagina só ele dentro de uma cela do 682. Que cena linda que iria ser.